Olá, eu sou Oscar Horta, sou professor na Universidade de Santiago de Compostela, na Galiza. Eu vou falar sobre as razões para ajudar os animais selvagens. Vamos ver também algumas objeções que podem ser apresentadas contra isso e ver também como é que essas objeções podem ser respostadas. Bom, então, a primeira coisa a dizer sobre isso é que contra o que, se calhar, as pessoas que não têm familiaridade com a questão podiam achar, esta não é uma reflexão hipotética sobre algo que qualquer coisa que poderia acontecer, mas de fato os seres humanos já ajudam, já agem de distintas maneiras que são beneficiosas para animais selvagens em uma situação de necessidade. Então, isso acontece, por exemplo, aqui estamos a ver nesta imagem onde estamos a ver um resgate de um animal numa lagoa gelada, não? Então, sem esta ajuda, pois este animal iria morrer. E o mesmo acontece em outros casos. Aqui podemos ver também outro caso muito diferente mesmo, mas também semelhante em que um animal está a ser ajudado. Também muitas vezes não são resgates de animais em situação de necessidade que acontecem, mas outras coisas diferentes. Por exemplo, há pessoas que, ou também instituições que podem fazer coisas como construir refúgios ou tocas artificiais para animais que não têm onde se refugiar de, por exemplo, as condições climáticas hostis. E também existem iniciativas como centros ou hospitais para animais com diferentes doenças, para animais também feridos, né? Para animais órfãos. E estas iniciativas ajudam animais de muitos tipos diferentes, não só aqueles animais que nós podemos achar, se calhar, mais simpáticos, mas todo tipo de animal que pode estar em situação de necessidade, não é? Então, é muito importante como estas medidas podem ajudar animais que, senão, pois, podiam morrer e sofrer em grande quantidade. Aqui, por exemplo, estamos a ver uma foto de um refúgio hospital de morcegos, que são animais que muitas pessoas acham que não são muito estéticos, mas, na verdade, nesta foto, pois, podemos achar uma coisa diferente. Mas, em qualquer caso, todas estas iniciativas que estamos a ver podem ajudar animais a diferentes escalas, não? Indo de animais individuais a grupos. E há também iniciativas que podem ajudar a animais em grandes números. Esta imagem que vem aqui, dessas duas pessoas, que o que vão fazer vai ser lutar contra a raiva, neste caso no sul dos Estados Unidos. E então, podem ver aí essa caixa que eles levam aí, e nessa caixa, o que levam essa espécie, esse tipo de bolachinha, ela tem um cheiro e tem também um sabor que é atrativo para os animais, e aí é que levam uma vacina, nesse caso é uma vacina contra a raiva, que é uma doença verdadeiramente terrível para muitos animais e que é sempre letal para eles. Então, o que se faz desde o ar, botam-se fora essas vacinas, essas doses das vacinas, então os animais consumem, e é assim que em grandes áreas do norte da América, também do norte da Europa, pois esta doença tem sido erradicada entre muitos animais selvagens. Então, tudo isto é uma demonstração de que, como eu já disse antes, não estamos a falar aqui de qualquer coisa hipotética, mas de uma ação que já é levada para frente. Mas o que acontece é que nós podemos, se calhar, ter razões para intervir mais significativamente, para investir mais significativamente nestas medidas, para ajudar muito mais a animais em situação de necessidade. Então, isso por que é importante? Bom, na verdade, contra o que muitas pessoas acham, a vida para os animais no mundo selvagem, ela infelizmente não é idílica, eles sofrem terrivelmente por muitas circunstâncias, muitos fatores como doenças, como parasitismo, também sofrem por fome, por falta de água, também pode haver variações no seu
entorno que para nós, para os seres humanos, não seriam muito graves, mas para eles sim que podem ser, para alguns animais. Por exemplo, sei lá, uma variação na salinidade pode ser letal para alguns animais. Também eles sofrem por condições climáticas hostis, por muitos fatores mesmo. E o que acontece é que, contra aquilo que muitas pessoas acham, isso não é digamos, não é um problema, não é uma coisa que possa afetar só uma minoria de animais no mundo selvagem, senão que digamos, estamos aqui a falar de fatores que afetam o conjunto dos animais. Não só isso, temos razões para achar que um grande número de animais têm vidas com muito sofrimento mesmo por fatores como este. Essa imagem que vocês estão a ver aí, se calhar estão a pensar qual é a razão pela qual está essa imagem aí. E então, isso que vocês veem aí são os ovos de um animal que depositou, e como podem ver, é uma ninhada muito grande, há muitos ovos. Isto é muito representativo de como é que acontecem as coisas no mundo selvagem. Há muitas pessoas que não têm muita familiaridade com como é que é a dinâmica de populações no mundo selvagem, como é que são as distintas estratégias reprodutivas, né, que têm diferentes animais. E o que pode acontecer aí é que nós tenhamos uma visão errada de como que isso acontece. Por quê? Porque nós conhecemos como é que funciona a reprodução no caso dos seres humanos, e há muitos outros animais que também se reproduzem de maneira semelhante. Isto é, tem um filhote, normalmente, salvo situações extraordinárias, cada vez. Mas o que acontece é que só uma minoria dos animais se reproduzem desta maneira. A grande maioria o que fazem é colocar ninhadas muito, muito grandes de ovos. Ou podem ter muitos filhotes também, mesmo são animais vivíparos. Isso acontece, por exemplo, no caso de alguns vertebrados de tamanho mais pequeno, por exemplo, no caso de roedores, como podem ser coelhos, ratos e assim. Então, o que acontece aqui? Por que isso é relevante? Pois, pelo seguinte, porque normalmente as populações não aumentam muito, muito rápido, muito significativamente. Pode haver casos nos que isso acontece, mas normalmente isso não é assim. As populações de animais, muitas vezes, elas mais ou menos continuam estáveis ao longo do tempo. Mas, para isso ser assim, o que tem que acontecer é que o número de animais de uma certa geração e o número de animais da seguinte geração, ela tem que ser mais ou menos semelhante, né? Então, numa população estável, por exemplo, se o número de indivíduos da seguinte geração vai ser igual, nós o que temos é o seguinte, é que vai acontecer que todos aqueles outros animais, eles não vão chegar à idade adulta, não, e não se vão reproduzir assim. O que acontece então é o seguinte, consideremos, por exemplo, o caso de, sei lá, antes falei do rato, por exemplo, de um casal de ratos, não? Que eles se reproduzem e eles podem ter, se calhar, ao longo da sua vida, mais de 100 filhotes. Não? No caso, por exemplo, de outros animais, por exemplo, podemos pensar numa rã, podem ser já milhares de animais, ou se calhar mesmo mais. 10.000 ovos é que podem colocar algumas espécies de rãs, por exemplo. E se consideramos outros animais, como, por exemplo, alguns peixes, eles podem ter muitos milhões mesmo de filhotes, porque eles podem colocar, se calhar, milhões de ovos. E que o que acontece aí é que, de meia, como já disse antes, para populações estáveis, só um animal por cada pai, é só um animal de todos estes por cada mãe, vão sobreviver. E os demais vão morrer muitas vezes quando eles são muito jovens. Por isso, não tem muito tempo para terem experiências positivas na sua vida, mas sim que tenham a experiência da sua morte. E a sua morte, ela pode ser muito dolorosa mesmo. Podem morrer por circunstâncias como a fome, né? Alguns animais nunca chegam a comer nada. Ou podem ter alguma doença que os matar lentamente. Ou, por exemplo, podem morrer porque, por exemplo, são animais, podemos pensar no caso dos ovos de rã, não? Se uma
já colocou os seus ovos, por exemplo, numa zona que depois acontece que não chove lá, esses animais depois podem morrer, os filhos dela, simplesmente porque o entorno onde estão vira seco demais para eles conseguir sobreviver, não? Então, podem ser mortes muito dolorosas mesmo. Então, isso é relevante porque isso faz que haja uma probabilidade relativamente alta, não a probabilidade mínima, de que haja muitos animais, se calhar pode que mesmo a maioria, que tem mais sofrimento do que desfrutam. Então, isso faz com que as iniciativas como as que antes vimos para ajudar animais no mundo selvagem, elas sejam muito importantes, pois, na verdade, o problema do sofrimento dos animais no mundo selvagem não é um problema trivial, é um problema que é um problema sério, né? Então, isto faz com que tenhamos razões para tentar levar mais para frente estas iniciativas e para ganhar mais conhecimento que nos possa ajudar a fazer isto da melhor maneira. É por isso que se tem investido no estudo, na pesquisa, que está um bocadinho na interseção entre as ciências ambientais, as ciências como a ciência da ecologia, que não tem a ver com o ecologismo, e sim com o estudo das condições e relações que há entre os distintos organismos vivos nos ecossistemas, e também a ciência do bem-estar animal, não? Para aprender assim quais são as circunstâncias onde os animais estão melhor no mundo selvagem, em quais sofrem mais, não? Então, há algumas objeções que se podem apresentar a isso. Por exemplo, uma objeção possível pode ser, se calhar, esses animais, mesmo quando saem dos seus ovos, eles podem ser muito, mas se calhar eles não são sencientes. Mas, contudo, temos muitas evidências para considerar que, pronto, que há muitos desses animais que sim são sencientes. Por exemplo, este animal nesta imagem parece muito improvável, não? Que não estejamos ante um animal que está a ter experiências, pela complexidade não só da sua fisiologia, mas também da sua conduta, não? Mesmo, a verdade é que mesmo se fosse o caso, porém, que muitos animais, quando saem dos ovos, não são sencientes, pode acontecer que muitos deles morram pouco depois, mas continuem muitos outros ainda vivos e eles já comecem a ser sencientes num determinado momento e, contudo, ainda continua um grande número deles, mesmo se é muito menor do número inicial de ovos, que continuem a ser sencientes e que continuem a ter muito sofrimento na sua vida. Ok? Então, há outra obsessão que nós podemos considerar aqui, que diga, bom, essas maneiras de ajudar animais, os animais que vimos no início, elas podem estar bem, podem ser muito aceitáveis, mas outras formas de ajudar, de tentar ajudar animais no mundo selvagem, elas vão significar intervenções muito significativas no seu entorno, então, se calhar não deve ser aceitável isso, porque agir a uma maneira mais macro, isso pode ser problemático. E, de novo, frente a isto, há diferentes maneiras nas que nós podemos responder. A primeira é que muitas destas iniciativas para ajudar a maior escala, elas podem estar já alinhadas com formas de agir que nós já temos, ou bem com ideias que nós pensamos que são perfeitamente aceitáveis sobre nós, como deveríamos agir no mundo selvagem. Por exemplo, nesta imagem nós estamos a ver aqui um grupo de elefantes, e então o que acontece é que estes animais, como outros animais vertebrados de grande porte, por exemplo, ungulados de grande porte, eles comem uma muito grande quantidade de biomassa. Então, aqui há uma hipótese que deve ser pesquisada mais, mas que faz sentido pensar que, se calhar, pode ser assim, que é que estes animais, ao consumirem tanta biomassa, podem fazer com que esta biomassa não seja consumida por outros animais de porte mais pequeno, como, por exemplo, pequenos vertebrados, não? Ou invertebrados. E então, o que acontece é que animais como, por exemplo, os elefantes, eles têm umas vidas bastante longas, esses animais reproduzem-se tendo só um filhote, e as probabilidades de supervivência destes animais são normalmente muito grandes, muito maiores que as da maioria dos animais. E, no entanto, os animais de pequeno porte, como esses vertebrados e invertebrados pequenos que poderiam existir em muito maior número se eles estivessem a comer a biomassa
que comem os elefantes, esses animais têm vidas normalmente muito mais ruins. Não? Têm vidas nas que as probabilidades de sobrevivência é muito mais reduzida, onde a duração média da sua vida é muito curta. Por quê? Porque são animais que tendem a reproduzir-se da maneira que indiquei anteriormente, e então tem muita competência por recursos. Também são animais que são afetados muito por fatores externos, não? Tem uma preparação menor, nesse sentido, cada indivíduo, individualmente, concreto, para agir frente aos desafios do seu entorno, mesmo que a população como tal possa continuar existindo pelos grandes números de indivíduos nela. Então, isto faz com que a conservação de animais como este pode ser muito positiva, não só porque faz que existam animais com uma vida relativamente boa, mas porque é melhor que estejam esses animais presentes aí do que estejam outros animais que têm vidas com muito mais sofrimento. Não? E isso vai em linha com as intuições que muitas pessoas têm e também com programas como, por exemplo, podem ser programas de conservação destes animais. Não só isso, pensemos, por exemplo, em outro caso. Imaginemos o caso da reflorestação. Há muitos planos de reflorestação em todo o mundo. Pois bem, nós podemos, quando nós pensamos sobre algum plano, qualquer plano deste tipo, pensar, bom, se calhar nós podemos levar para frente este plano de maneiras diferentes. Por exemplo, podemos plantar certas árvores ou outras plantas, por exemplo. E podemos fazer pesquisa para ver, se nós plantamos este tipo de árvore, por exemplo, quais são os animais que nós achamos que podem estar aí? Qual é, portanto, o tipo de ecossistema que pode haver aí? Não? E se não plantamos essas árvores, mas outras, qual vai ser então o ecossistema que vai haver ali? Quais vão ser os animais que estejam lá? E então, nós, uma vez que fazemos estas estimativas, nós podemos fazer também uma comparação de quão boa ou quão ruim pode ser a vida destes animais que nós podemos prever que vão estar numa situação ou noutra. Por suposto, nós não podemos ter nenhuma certeza sobre isso. Mas as decisões não se tomam com plena certeza. Nem é assim nas decisões que nós fazemos na nossa vida, nem também não nas decisões políticas, não nas decisões no âmbito científico. Nós tomamos as nossas decisões em base às melhores evidências disponíveis e em base, pelo tanto, a qual é o cenário que é mais possível que esteja presente. Então, se é muito mais provável que haja uma situação com muito mais sofrimento, se nós agimos de uma determinada maneira, é melhor evitar essa maneira. Então, esta classe de pesquisa, ela pode orientar de maneira muito significativa estes planos de reflorestação. Não só isso, também pode ser de utilidade para nós ver de que maneira podemos avaliar se um programa de reflorestação deve ser levado para frente ou não. Então, nesse sentido, aqui, esta observação também conecta com outra observação diferente que se pode apresentar aquilo que nós já vimos, que é a seguinte: pode-se dizer, então, o que acontece é que quando nós estamos a ajudar de maneira muito significativa animais na natureza, nós o que estamos a fazer é ir contra o que indicam critérios próprios da ética ambiental, critérios ambientalistas, não? Porque, segundo esses critérios, nós temos que preocupar-nos com a conservação dos ecossistemas ou, por exemplo, com um princípio naturocêntrico, não? Ou com um princípio biocêntrico. O princípio naturocêntrico que ele o que procure é a conservação daquilo que é natural, um princípio biocêntrico que tenha em consideração a todos os seres vivos e não só aos seres científicos. Bom, o que acontece é que, na verdade, há duas coisas que nós podemos dizer sobre isso. O primeiro seria que realmente o critério para nós respeitar alguém, ele deveria ser a ciência, porque o fato de nós sermos cientes, aquilo que faz que nós consigamos ter experiências positivas ou negativas, e isso faz com que nós possamos ser prejudicados ou beneficiados por aquilo que nos acontece. Não? Então, se isso é assim, é esse critério não biocêntrico, naturocêntrico ou ecocêntrico que nós devemos aceitar. Porém,
mesmo se nós aceitarmos algum critério desse tipo, na verdade, ele não vai fazer com que nós não devamos ajudar animais. Por exemplo, se nós aceitamos o biocentrismo dá total consideração moral aos animais sencientes. Então, ele prescreve ajudar. O único que acontece é que o biocentrismo também diria que há que ajudar a outras entidades. E que é o que acontece se defendemos, por exemplo, o ecocentrismo ou o naturocentrismo? Bem, num caso como este, ambas teorias, as duas, elas diriam que a reflorestação não é uma boa coisa, porque ela está a transformar um ecossistema que havia aí já presente, mesmo se esse ecossistema ele tinha menos biomassa. Né? E então, em outros casos, como por exemplo a ajuda a grandes vertebrados, que já vimos, estas posições podiam ter também implicações muito semelhantes. Não? Bom, para além disso, também é importante levar em consideração que, por animais selvagens, aquilo que nós estamos a entender aqui é animais que não moram baixo controle direto humano, não moram em cautividade. Não? E então, o que acontece é que não só há animais selvagens, por exemplo, em parques nacionais ou em sítios ali no meio do mato ou sítios não tocados pelos seres humanos. Há também muitos animais selvagens que nós podemos ajudar, por exemplo, nas cidades ou, por exemplo, também em áreas agrícolas, industriais, não? Também mesmo em muito bosque que não é bosque natural, é bosque criado por seres humanos para aproveitamento, por exemplo, da madeira e assim. Não? Então, nesses casos também podemos ajudar esses animais. Não há limite unicamente aqui, não é que estejamos a falar só de animais que vivem em lugares muito remotos. E então, as éticas ambientais não teriam nenhuma objeção que fazer a este tipo de análise. Não? Também há outras ocasiões onde se fala de que está bem evitar danos antropogênicos, mas não danos de outro tipo. Não? Dizem não, porque os seres humanos não devem intervir naquilo que eles não criaram. Mas o que acontece é que os seres humanos têm intervido já em todo o mundo ao seu redor. O mundo selvagem já não é um puro mundo selvagem, está ocupado uma grande parte do território, como por exemplo podemos ver nesta imagem, não? É território agrícola, fora das cidades não está um mundo selvagem, há muito território que não é selvagem. Não só isso, senão que os seres humanos têm mudado também de maneira muito significativa o seu entorno ao transformar o clima e de outras maneiras muito significativas. Não? Então, isso faz com que se nós temos, na verdade, razões para evitar danos antropogênicos, nós deveríamos ter razões também para apoiar estas maneiras de dar ajuda a animais afetados por essa ação humana indireta, que é parte antropogênica, parte natural, como acontece, por exemplo, com muitos desastres naturais. Para além disso, o que acontece no caso dos desastres naturais é também uma boa mostra do especismo que muitas vezes acontece. Porque quando há desastres deste tipo, existem muitas vezes programas e protocolos de resgate de seres humanos, mas não existem protocolos do mesmo tipo ou adequados para outros animais. Então, isso claramente demonstra que aqui temos um problema, pois nós estamos a agir frente aos seres humanos e frente aos animais não humanos de uma maneira completamente diferente. Qual é a razão desta diferença? Pois tudo indica que é devida ao especismo, à discriminação de quem não pertence a uma determinada espécie, a um grupo de espécies. Não? Então, é uma prática especista, uma prática antropocêntrica especista que consiste em, quando seres humanos estão a sofrer por razões naturais, nós achamos que é muito bom dar ajuda a esses indivíduos. Mas, quando as vítimas são animais de outras espécies, nós não concordamos com fazer isso. Parece que isto é, de novo, problemático. Não? Bom, há também outra objeção que o que diz é que os animais não humanos no mundo selvagem, eles formam as suas próprias comunidades, não é? E então os seres humanos fazem qualquer coisa errada quando vão aí a dar ajuda, porque estão a prejudicar esses animais ao destruir as suas comunidades ou ao violentar essa soberania que deveriam ter os animais nessas comunidades.
Então, sobre isso há várias coisas. A primeira é que a grande maioria dos animais, eles não formam comunidades políticas propriamente parecidas às dos seres humanos, como podem ser, por exemplo, se pensamos em animais como grandes símios, não? Ou animais, muitos primates, ou, por exemplo, animais como elefantes que vimos antes, é verdade que eles formam grupos que nós poderíamos chamar de comunidades políticas, não? E que podem ter certas semelhanças com as dos seres humanos. Mas a imensa maioria dos animais, em particular aqueles que são de porte mais pequeno, aqueles que se reproduzem tendo muitos filhotes, como esses que podemos ver nesta imagem, eles não formam comunidades políticas deste tipo, não? E então não há soberania nenhuma que nós estejamos a vulnerar. Para além disso, se animais, mesmo animais que formassem essas comunidades, se vissem numa situação de necessidade, agir para dar ajuda, isso não seria uma coisa ruim, isso seria uma coisa boa para eles. E aqui é muito importante para entender isso, compreender que quando estamos a falar de ajudar, estamos a empregar a palavra com o significado que ela tem na linguagem comum. Ajudar é fazer qualquer coisa positiva e beneficiar a quem está em uma situação em que precisa dessa ajuda. Se nós, ao darmos essa suposta ajuda, estamos a prejudicar os animais, então o que acontece é que nós não estamos a ajudar os animais. E aqui a proposta consistiria em ajudar animais, em fazer coisas que são positivas aos animais para reduzir o sofrimento que eles estão a sofrer por razões quer parte antropogênicas, parte naturais, ou quer totalmente naturais, mesmo se, como já antes disse, esta última categoria é muito pequena porque a grande parte dos danos que animais padecem pode que já sejam parcialmente antropogênicos pela intervenção passada dos seres humanos no mundo selvagem. Então, ante isto, nós o que podemos já concluir é que parece que há razões muito fortes para apoiar, dar ajuda, isso é beneficiar animais que senão poderia sofrer muito no mundo selvagem. Os seres humanos já estamos a intervir, até agora nós fizemos isso por razões antropocêntricas ou ecologistas, ambientalistas, mas nós podemos também fazer isso para ajudar os animais não humanos. Não há razão para excluir os animais dessa ação que nós podemos levar para frente. E para fazer isso da melhor maneira, a melhor estratégia que nós podemos seguir a dia de hoje pode ser seguramente não tentar já agir da maneira mais importante, mas adquirir mais conhecimento, fazer mais pesquisa, e com esse conhecimento que nós vamos poder agir no futuro. Então, isso é tudo. Espero que esta apresentação tenha sido de utilidade. Se tem qualquer dúvida, podem contactar comigo e tentarei ajudar no que for. E isso tudo, espero que a apresentação fosse de utilidade. Obrigado.